Bom, boa noite a todas e a todos. Bom, o tema são os 50 anos, 64, e eu gostaria de, pelo menos de já começar falando o seguinte: o Silvio, né? O Silvio leu a última frase do ensaio desse livro sobre 64, que eu ouvindo há muito tempo, que eu escrevi em 2009, é horrível a frase, não faz o menor assim, é um palavrão, não sei, é um paralelepípedo que tropeça, é inacreditável, por que escrito aquilo? Eu fiquei encabulado ali, eu pus a mão na cara. Bom, mas enfim, eu acho que talvez o que vem antes compense um pouquinho, uma outra ideia, mas realmente, como é que pode terminar daquele jeito? O jornalista tem uma gíria que é o punching line, que é a última linha de um artigo, que é dar o punch. Esse é um punchline e o cara desmaia, né? O leitor acaba. Bom, só para dizer, então, a ideia desse artigo mais ou menos, não é para terminar daquele jeito, não. A ideia é o seguinte: o objetivo do golpe de 64, e o tema de todo do ensaio é que, não sei se conheço, que nós não acusamos suficientemente o golpe. Acusar no seguinte é acusar um golpe. Não é acusar, e também acusar que você, gíria de boxe, você acusou o golpe. Ele acusou o golpe. Não foi, a ideia era essa. E o golpe, no meu modo de ver, nesse artigo, entre outras coisas, aí sim, até a frase não está mal escrita, até onde eu me lembro. Não, está no meio, não é que está no meio do artigo, que é o seguinte: um dos objetivos do golpe de 64, que começou com uma quartelada muito trivial, com muita confusão na primeira semana, ninguém sabia o que queria ao certo, tinha todos os cocorocas da direita que queriam simplesmente ganhar as eleições em 65, e, portanto, chamaram generais para depor o presidente, estava no caminho, e depois facilitar a vida de eles ganharem a eleição. Lacerda, Magalhães Pinto e Diaba 4. Bom, o objetivo do golpe, nesse artigo, era, não sei se é essa frase, a frase era mais ajeitadinha, era erradicar, extrair, extirpar da cabeça das pessoas, da sociedade brasileira, erradicar até a memória de que houve alguma vez nesse país um inconformismo de verdade. Esse era, digamos, o objetivo de guerra do golpe militar. Essas coisas civil-militar está pressuposto. Militar não cai do céu. Eu não vou ficar fazendo essa politicamente correta civil-militar, e depois vem eclesiástico, não sei mais o quê. Não, e se é fração disso, fração daquilo, que apoiou mais. Não, essa conversa. Bom. E a ideia de erradicar, extirpar da memória, inclusive, é um tratamento de choque, tábula rasa, como se faz em psiquiatria, e se faz ainda, e a Naomi Klein foi lá descobrir. Só que ela tem uma teoria tanto conspiratória da implantação do neoliberalismo na América Latina. Não é bom, mas é... Enfim, esse tratamento de choque foi para erradicar a ideia de que houve inconformismo. Não tinha nenhuma revolução em marcha, isso não. Era para erradicar outra coisa. A vontade das pessoas comuns se organizarem de maneira política. Era essa a ideia. Com isso, eu estou sugerindo que uma definição de política que não é corrente, que eu encontrei uma variante num autor americano, que é muito interessante, eu recomendo, tem 2 livros traduzidos no Brasil, um livro pelo menos traduzido no Brasil, chamado Greg Grandin, que é especialista, é um grande historiador da Guatemala. Ele estudou a Guerra Civil na Guatemala. Ele tem um livrinho publicado sobre a Guatemala no Brasil, naquela coleção dirigida pela Emília Viotti, História das Revoluções. E o Greg Grandin estudou bastante a América Central, sobretudo a Guatemala, e, entre outras coisas, ele descobriu que todo o staff do Bush, quando o Bush inaugurou as guerras de intervenção no Oriente, todo o staff do Bush foi treinado desde os contras na Nicarágua. Então, todo mundo barra pesada em contra-insurgência. E foram treinados nas selvas do extermínio, um negócio horroroso, na América Central. E o Greg Grandin diz o seguinte: o livro tem só em inglês, chama-se O Último Massacre Colonial.
E é uma história da coisa pavorosa que aconteceu na América Central, que a gente esquece. A gente imagina que depois, em 85, terminou a ditadura no Brasil, depois, em 83, a Argentina, em 90, a chilena, e depois o Uruguai nem se presta atenção, ponto, fica por isso, não acabou. E isso foi uma geração, foi 30 anos de contra-revolução ou de terror branco na América Latina, em especial no Cone Sul. Isso se prolongou nos anos 80 até o início dos anos 90 na América Central, e lá foi um horror. Bom, ele reconstitui isso, o que ele chama de último massacre colonial, e o pano de fundo da argumentação dele é uma concepção nova de política, uma concepção nada marxista, pelo contrário. Embora eu desconfie que ele tenha sido próximo de algumas pessoas que eu conheço do Partido Comunista Americano. Olha lá, Obama não vai pegar o Greg, que é um bom professor e tal. Bom, é a ideia de que política é uma dimensão fundamental de encaminhamento das expectativas humanas. Bom, e esse, a meu ver, era o alvo estratégico do golpe, da violência dos golpes que foram dados das ditaduras no Cone Sul e particularmente no Brasil. Ora, eu posso dizer, 50 anos depois que foi desfechado esse golpe, que o objetivo foi atingido. Simplesmente se esqueceu que política tinha essa dimensão. Aliás, bom, só dar uma de professor, mas depois eu vou começar a entrar no assunto, deixa eu me controlar, senão... Essa ideia de política como você inaugurar uma dimensão fundamental em que as expectativas humanas são encaminhadas, olha, ela vem de longe. Ela vem de longe e foi formulada por um conservador, que na época que formulou não era inteiramente um conservador, nos anos 20, chamado Karl Mannheim. Isso nem o Greg Grandin sabe disso, é muita velharia. O Mannheim estudando num livro chamado Ideologia e Utopia, dizendo que a ideologia é de cima e a utopia vem de baixo. A utopia vem sempre dos espezinhados, no caso, todos os espezinhados históricos. Num determinado momento, ele está fazendo referência à Guerra dos Camponeses no século XVI, na Alemanha, e começa a estudar um líder dito messiânico, milenarista, assim por diante, Thomas Müntzer. E nota que existe um livro genial, um livro extraordinário, que ele registra, do Ernst Bloch, sobre o Thomas Müntzer como revolucionário. E lá ele vai descobrir o que é essa ideia de utopia. Utopia não é uma fantasia irrealizável. Utopia era justamente esse impulso, essa espécie de ponto máximo de expectativa que pode ter a humanidade, de romper com o estado de coisas, no qual se formulam ideias, no caso, ideias que tinham origem religiosas, messiânicas e milenaristas, o Thomas Müntzer, que são incongruentes e incompatíveis com a realidade. Pode ser uma definição de loucura, mas isso não é uma objeção fundamental. E essa incongruência, diz o Mannheim, essa incongruência, essa dissonância entre expectativas e a realidade que gera e começa naquilo que ele chama de espiritualidade. Ele está estudando um líder religioso, herético, obviamente, que terminou. Você pode imaginar de que maneira terminou o Thomas Müntzer, em picadinhos. Bom, essa dissonância que está na origem, na concepção da política moderna. E ponto. E é o que... Bom, política, tal como nós a conhecemos depois e a praticamos, mesmo, e sobretudo depois do golpe, política passou a ser luta pelo poder, por um recurso escasso chamado poder. Bom, toda vez que alguém diz política é uma luta por um recurso escasso chamado poder, ou é político, ou é policial, não tem como. Isso é uma coisa espantosa. E nós engolimos isso, a ideia de compreensão de política, e inclusive começou, bom, depois já vou entrar no meu assunto daqui uns 5 minutos, um debate muito interessante, de qual não se tem mais memória no nosso meio, na esquerda, no início dos anos 70, um debate deflagrado na Itália, de meados dos anos 70, o pau estava comendo. Na Itália é um negócio importante, em todos os sentidos, tanto no sentido propriamente dito, quanto com estado de exceção e tudo, com tortura e tudo,
com os comunistas italianos colaborando com a magistratura na tortura, na prisão, na deduragem. Por isso que eles não perdoam o Giovanni Battista, por causa disso. Porque se o Giovanni Battista abre a boca, ele está morto, e diz quem está por dentro vai pegar a gente que edita jornal aqui no Brasil. Bom, o Norberto Bobbio lançou o seguinte desafio, já na ressaca dos anos 70. Norberto Bobbio, todo mundo conhece, o velhinho, tal, liberal social, simpático, escreveu um livro sobre a velhice, entre outras coisas, 1000 livros, mas um último sobre a velhice. Ele diz o seguinte: o marxismo não tem nem política nem teoria do Estado. Para quê? Né? Todos os marxistas italianos, gramscianos, caíram em cima dele, e o debate foi muito interessante. E ele acabou vencendo, num certo sentido, porque os marxistas italianos, e depois isso vai repercutir no Brasil, obviamente, admitiram que, de fato, não havia política. A política era simplesmente política era a luta social. Desde o século XIX e, sobretudo, depois do leninismo e da Revolução Bolchevique. Era luta social, era tomada do poder. Isso era política. Portanto, política é uma coisa nefasta. É dominação de pessoas por pessoas. É dominação. Política é dominação. E, portanto, numa sociedade emancipada, socialista, comunista, assim por diante, não haverá mais política. Política é apenas essa luta para a conquista e tomada do poder. E, portanto, não tem política. Depois disso, para nós marxistas, não é nada. E admitimos que o Norberto Bobbio tem razão. Portanto, uma teoria do Estado para depois da Revolução, isto é, uma teoria de governo, também não temos. Nós temos uma teoria da conquista do Estado e um diagnóstico do que é o Estado enquanto um dispositivo de poder organizado por uma classe determinada que ocupa um lugar específico no modo de produção capitalista. Ponto. Ora, como a grande ressaca de o rescaldo de 68 estava sendo eliminado, varrido para debaixo do tapete, as pessoas começaram a, quem sabe o nosso grande erro foi esse, nós não temos uma concepção original de política. E entraram, enfim, morderam a isca da política como governo institucional, que era o que o Norberto Bobbio queria. O que é democracia, o que é uma gestão democrática, o que é o Estado, o que é fazer política, convivência política. Correu o Brasil, já vinha de fora também, mas correu o Brasil uma outra expressão chamada a dignidade da política. Vocês vão encontrar por aí em artigos perdidos nos anos 70, a dignidade da política era desprezada. Nós, marxistas de esquerda, nós cuspíamos em cima disso. Política é estratégia. Ponto. E para derrotar o inimigo, encerrou. E, bom, aí nesse momento a política começa também a mudar de função. Bom, era essa mudar de função, se começa a descobrir que de fato nós não temos nenhuma teoria, nós herdamos quando muito, aí eles começam a lembrar que o Engels adotou a definição do Saint-Simon, um socialista utópico Saint-Simon, não o Duque de Versailles, mas o outro, o Marquês de Saint-Simon, que é digamos, o pai espiritual do Auguste Comte, que fez a periodização dos vários estágios, o metafísico militar, depois até chegar religioso, depois metafísico militar, até chegar no positivo, e tinha essa concepção de política. A concepção marxista de política, além da tradição do século XIX, da luta, do enfrentamento das sociedades secretas operárias, ela vem dessa concepção do Saint-Simon, que a saber, política é dominação, é sinônimo de dominação e de dominação sobre pessoas, e diz o Saint-Simon, a política como dominação é uma ideia arcaica, bárbara, e que remonta à era teológica, militar da civilização, nem da civilização, da humanidade. Nós temos que passar para uma concepção da política inteiramente neutra, científica, que é a administração das coisas. Ora, simplesmente começou-se, nós podemos notar bem depois que a tradição marxista, uma vez vitoriosa em alguns lugares do mundo, fez o amálgama dessa definição e trocou as bolas. E começou a governar as pessoas como se fossem coisas e administrar coisas como se fossem pessoas. E deu o horror que nós sabemos durante 70 anos em vários lugares do mundo. Bom, e a ideia de abrir o horizonte de expectativas, que era a definição original de política, ela foi para o brejo. Bom, isso para dizer que, uma maneira bem enviesada de dizer que quando esse debate se implanta no Brasil,
depois do fiasco da política comunista antes de 64. Segundo, da derrota militar, política, social, física da luta armada. Portanto, a via insurrecional bloqueada. A famosa Programa Nacional Popular do Partido Comunista também encerrado, porque não existia mais burguesia nacional. Não se poderia falar em burguesia nacional. O nacional era uma coisa complicada. Aí se pôs uma democraciazinha no nacional e ficou democrático popular. E a política, nem nada a ver com mais, e a política passou então a ser, entender corretamente que ela não é uma dominação sobre os homens, ela é uma convivência dos homens no conflito, e tem a administração, e portanto estava aberto o caminho para implantar, de certa maneira, dito assim de maneira muito brutal, o programa do golpe de 64. Qual era o programa do golpe de 64? Jamais passou pela cabeça do mais alucinado general ou do mais sanguinário empresário multinacional ou local com tendências a torcionário que ele quis ficar eternamente no poder mandando prender e matar. Isso é uma alucinação. De modo que a ideia que depois, a ideia não precisa ser formulada, é um processo que vai se afunilando e encaminhando para um lugar talvez não formulado com precisão, com bastante antecedência, mas todo o Cone Sul isto se dá. É uma contra-revolução, depois adiante eu posso explicar por que é uma contra-revolução sem revolução, e quem previu isso num artigo extraordinário, embora nós já... foi o Marcuse, em 72, 71, 72, depois, no fim de 68, foi para o Brejo, foi para o Vinagre, 68, ele já tinha o nosso golpe já estava lá, 62, em 73 veio o chileno, em 76 o argentino, mas em 71, 72, o livro é publicado em 72, deve ter escrito um pouco antes. Ele diz o seguinte: nós estamos entrando numa era de contra-revoluções sem revolução. E eu acho que essa era não se encerrou. Ele não diz isso, mas... Bom, então, o que significa para a nova esquerda enfrentar essa situação inédita, em que você é reprimido, como se você estivesse no meio de um processo revolucionário, que suscita sempre uma contra-revolução, isso desde a Revolução Francesa até a Revolução Bolchevique, tem uma revolução, tem um lado branco que aparece. Então nós só temos o lado branco que aterroriza e não olhamos para os lados e não há nenhum lado vermelho. Esse foi o diagnóstico que fez o Marcuse. Não é preciso concordar com ele, com as consequências que ele tira, mas ele já cantou a bola nesse momento. Ora, em 64 estava ocorrendo no Brasil. Entre 61 e 64, várias vezes, em 61, um golpe foi abortado. Em 61, em nome da legalidade, da Constituição, para deixar o Jango tomar posse. Mas não havia em curso nenhum processo revolucionário, por mais fascinante que fosse, para alguns setores, não todos, mas setor minoritário, a Revolução Cubana. Não havia. Havia simplesmente essa organização de pessoas comuns tentando fazer política no sentido de encaminhar expectativas fundamentais, ponto. Era isso. Isso que era um intolerável, de certa maneira. Essa ideia intolerável que foi devidamente massacrada. Portanto, o golpe faz parte de uma contra-revolução, sem revolução, que se espalha, difunde por toda a América Central, o Cone Sul até a América Central, e que tinha um objetivo estratégico. Esse objetivo estratégico eles enunciaram desde o início, nós nunca prestamos atenção. Esse objetivo estratégico, quando eles diziam o seguinte: nós vamos arrumar a casa. Tem que entender o que significa esse arrumar a casa. Esse arrumar a casa é um golpe muito forte, um tratamento de choque para emergir disso. Foi o que emergiu disso. Depois desse tratamento de choque, emergir uma democracia que alguns autores americanos chamam, e eu adoto, quando eles se referem à América Central, sobretudo estudando a América Central e América Latina, mas sobretudo a América Central, uma democracia de baixa intensidade, para usar um vocabulário da Guerra Fria, da doutrina da contra-insurgência americana. O objetivo não era 50 anos, 100 anos e militar mandando, desmandando, matando, tudo. É inconcebível, não era isso. Era simplesmente colocar
fazer um saneamento básico, num certo sentido, político, colocar nos trilhos um capitalismo desgovernado, fazer com que o processo de acumulação funcione, pura e simplesmente, e sejam compatíveis capitalismo e esse tipo de democracia, que o Marighella chamou, viu alguém com a camisa do Marighella, que o Marighella chamou no seu tempo, e o Lincoln Seco recuperou num artigo muito bom que saiu no Mundo Diplomático Brasileiro, chama Democracia Racionada, onde o Marighella deu o seguinte, olha, nós sempre vivemos no Brasil desde 46, para não falar do Estado Novo, que é outra coisa, com uma espécie de abre e fecha. Abre e fecha, aperta, distende, em que nesse meio tempo se mata muita gente, de preferência comunistas. E lembra que no governo Dutra, no segundo governo Vargas, no governo Juscelino, matou-se mais comunistas do que em toda a ditadura durante... O Lincoln Seco lembra, matou-se muito mais comunistas que em toda a ditadura brasileira de 21 anos. Ponto. Então, bom, essa democracia de baixa intensidade, que rima, obviamente, com guerras de baixa intensidade, que foram as guerras da época da Guerra Fria, que de fria não teve absolutamente nada. Ela é fria porque a bomba atômica não explodiu, mas ela foi quente durante 40 anos. E nós sempre Guerra Fria, a dissensão, a destruição mútua assegurada e ponto. Então, é o que alguém chamou de paz total. Um autor francês chamou da guerra total, sucedeu a paz total. Essa paz total é algo que também foi estudado, novamente, não sou marcusiano, mas o Marcuse tem ideias admiráveis. Foi estudado pelo Marcuse num livro publicado em 64, chamado A Sociedade Unidimensional, em que ele diz o seguinte, curiosa sociedade americana, que é um exemplo para todo mundo. Por quê? Porque ela é uma sociedade de mobilização permanente, mobilização em todos os sentidos. As pessoas estão mobilizadas para alguma coisa, para consumir, entre outras coisas, e mobilizadas para uma guerra. Então, o Wright Mills já tinha dito, logo depois da Guerra da Coreia, um Estado com armamento nuclear, no caso dos Estados Unidos, jamais será uma democracia, não é uma democracia. Esse Estado é um Estado de prontidão permanente, é um Estado de emergência militar permanente. Ora, o Marcuse disse, a emergência militar permanente que alimenta um sistema famoso, complexo, todo mundo fala, industrial militar, que também hoje é acadêmico, esse sistema que puxa a economia americana, faz com que nós vivamos numa sociedade sem oposição, que é uma sociedade satisfeita consigo mesmo, de certa maneira protegida e que consome, protegida pelo guarda-chuva de uma guerra nuclear iminente. Isso é o estado atual da civilização capitalista, diz o Marcuse naquele livro que todo mundo considera visionário, 68, esquerdista, irresponsável, que aposta no lumping, assim por diante. Ele está simplesmente tirando conclusões. Ora, e ele diz o seguinte, enquanto essa mercadoria for entregue, no caso o povão, ele não usa a expressão, enquanto essa mercadoria for entregue, o sistema é alimentado, esse sistema da guerra, e, portanto, não há alternativa, é unidimensional mesmo, nós estamos condenados a essa imanência, por isso que ele foi buscar a alternativa fora dessa engrenagem, era lógico. Às vezes dá certo, às vezes não deu, depois de 68 foi o que aconteceu, e se não acontecer, pode acontecer isso no Brasil um dia, quem sabe, não sei. Bom, voltando, então, o objetivo era uma democracia de baixa intensidade, eu acho que ele foi alcançado. Bom, com isso, eu posso chegar a uma segunda conclusão. A vitória do golpe foi tão acachapante, tão inapelável, o sucesso deles foi tão grandioso a ponto de eles nos fazerem acreditar que nós os derrotamos. Pronto, aí está fechado. Aí a anestesia é eterna, geral, ampla e restrita, não tem mais volta. Como é que nós vamos combater? Como é que nós vamos combater um estado de coisas que nós derrotamos no passado? Então, não tem como. Desarmou, acabou. Acabou. Bom, com isso, como tem muita gente, eu vou falar mais um pouquinho só, tem muita gente, seria bastante interessante a gente começar a discutir mais coisas a esse respeito. Com isso eu vou, então, avançar mais um pontinho, que é com esse panorama geral. Recapitulo, significa o seguinte, a partir do fim dos anos 60, houve a trégua que havia se instalado no mundo cessou. O que é essa trégua? Essa trégua é o seguinte, entre 1914 e 1917,
começou uma coisa que alguns historiadores chamam de guerra civil, primeiro europeia e depois mundial. Depois de 17, ela é aberta, ela tem 2 guerras mundiais, um intervalo entre uma e outra em que aparece alguma coisa, a besta fera chamada fascismo, que aparece entre essas 2 guerras mundiais. Essa guerra, nessa guerra civil, há um momento em que, para derrotar o inimigo comum, que era a expansão, por várias razões, era inimigo comum da União Soviética, da Inglaterra, dos Estados Unidos, por várias razões, que era o terceiro Reich, forma-se uma frente antifascista. Essa frente antifascista, que finalmente se concretiza no fim dos anos 30, dá uma nova configuração a essa guerra civil mundial, derrotam militarmente, só militarmente, o fascismo, destroem a Alemanha, Japão, companhia bela, e uma vez alcançado esse objetivo, enquanto não começa o segundo round, ela estabelece-se uma trégua que muitos chamam de coexistência pacífica, que é assegurada pela destruição mútua do cataclisma nuclear. Mas houve um pequeno intervalo entre 45 e 48. 48 é o ano da bomba nuclear soviética, em que o staff americano pensou, vamos liquidar a fatura agora, porque essa guerra começou lá atrás, em 17, lembra? Nós cercamos a União Soviética, teve terror branco, exércitos brancos, uma guerra civil de 3 anos para inviabilizar aquilo de vez e conseguiram. Na instância conseguiram. Nós temos uma chance histórica de simplesmente pulverizar, reduzir a cinzas, queimar. E houve uma controvérsia, eles acharam que era melhor, aí o Kennan fez a famosa intervenção dele do telegrama, vamos conter a União Soviética e vamos nos poupar, porque a humanidade está muito traumatizada. Desde 14 até agora, inclusive o que nós fizemos lá em Hiroshima, Nagasaki, eles também escandalizados, mais 100 milhões, ou 150 milhões de russos que nós vamos reduzir a pó, a cinzas, vai ficar a nossa dominação posterior, vai ficar um pouco comprometida do ponto de vista moral. Então é bom, vamos contê-los, o telegrama do Kennan é isso, vamos contê-los até que eles, pelas suas contradições internas, ele acertou tudo. Se implodam, ponto, porque eles não têm condições de competir com a gente. Implodam, eles vão tentar competir pelo sujeito, fomentando revoluções na periferia, mas lá na periferia, pessoal, tem paciência, não tem uma bomba atômica aqui, então não vai dar nada. Bom, quando termina essa trégua, há uma reviravolta, nós fazemos parte do fim dessa trégua. O golpe, ele faz parte da história, nosso golpe faz parte da história mundial, é nesse momento que as coisas mudam. Bom, mas voltamos. O que eu quero dizer é o seguinte, então esse é o background para poder dizer uma enormidade. A enormidade não é uma enormidade, eu fico até envergonhado, é um ovo de Colombo, mas é difícil de vender esse ovo de Colombo, que é o seguinte, 50 anos do golpe de 64, 50 anos de ditadura já é um pouquinho forte. Vamos fazer um diagnóstico mais ou menos preciso. Se bem que eu gosto muito de uma frase de um psicanalista chamado Thales Absaber, que colabora nesse volume que resta da ditadura, e que ele diz o seguinte, ele também tomou ao pé da letra, não era isso que os autores, o Edson e o Vladimir, tinham na cabeça, como que resta da ditadura, estavam pensando na injustiça de transição e a impunidade dos torturadores, era isso, que ficou para essa pedra no caminho. Ele se fez assim desentendido, acho que muito bem, disse o que resta da ditadura, e respondeu, tudo menos a ditadura, ponto. Todo o meu artigo nesse livro coletivo, depois recuperado no volume, é mostrar que não era tão insensato o que o Thales estava dizendo. Mas a gente tem que nuançar. E como é que a gente pode nuançar? Nuançando, sendo drástico na seguinte avaliação. Fico pensando, esse eu lá sei eu quanto enésimo debate desse semestre sobre a efeméride de 50 anos, 54. E esses números redondos, essas datas redondas têm uma espécie de fetichismo próprio. A gente sempre acha que no número redondo alguma coisa acontece. Bom, nos 10 primeiros anos era impossível, foi 74, não tinha como, o pessoal estava morrendo, que não estava.
Não dá risada, mas era 74, estavam exterminando em Araguaia, estavam acabando. Bom, 84, tá todo mundo pulando, feito idiota, perdão se quem pulou, eu pulei. Como idiota, nas diretas já. Que foi uma enorme, a última grande mobilização de massa de que se tem notícias no Brasil, e depois veio os caras pintados que derrubaram o Collor, e agora esses meninos briosos, aguerridos, que não sei mais o que, em junho, assim por diante. Tudo enganação. No pior sentido. Direta já, você pergunta uma pessoa passando aqui na Rua da Abolição que só quer votar para presidente? Claro que eu quero votar para presidente. É a única, ponto, acabou, eu quero votar para presidente. Bom, então reúne mais 500, 600 mil como você, numa praça, a gente convoca, os partidos convocaram, não, foi o mainstream que convocou, e vamos lá honrar, quero votar para presidente, sabendo que a emenda Dante de Oliveira não ia passar. Depois de toda essa mobilização, não passando a emenda Dante de Oliveira, que pena! Então só nos resta a alternativa, eleger o senhor Tancredo Neves pelo colégio eleitoral instalado pela ditadura. Sendo que o Tancredo Neves, como costumava dizer já naquela época o grande professor Chico de Oliveira, é alguém que consegue estar à direita da Virgem de Guadalupe. Com o mexicano que estava conversando, não quero ofender Guadalupe, nem Guadalajara, nem a Virgem, nem nada, pero, por favor. Então, você pôs milhões de pessoas na rua para eleger alguém que está à direita da Virgem de Guadalupe, presidente da República, porque derrotamos a ditadura. Pero é fantástico, a gente vai indo um gato atrás do outro. Bom, então essa primeira, 84 não dava para comer, ninguém lembrava mais que tinha tido ditadura, ela estava acabando. Como é que vai lembrar da ditadura? O que foi 64? Aí em 94 vem os 30 anos, aí a coisa começa a ficar diferente. Eu já vou voltar mais adiante sobre isso. Em 94 a coisa começa a ficar um pouco diferente. Aí 30 anos depois é uma coisa que ficou lá atrás, uma reminiscência acadêmica, 64, foi derrotada. Não interessa mais ninguém, vamos estudar como historiadores isentos e tal. E naquele momento as pessoas nem lembravam mais de 64. Disse que vários rallies, vários piqueniques acadêmicos programados para discutir 64 foram cancelados por falta de quórum. Porque as pessoas não. Mas aí, em 64, mais adiante, eu volto porque começou a acontecer coisas interessantes. Começou a se montar a narrativa, a história oficial da resistência à ditadura em 94. Em 94, aos 30 anos, portanto, a data redonda conta, os 30 anos do golpe, mas foi só colóquio acadêmico, não foi nenhuma manifestação. E lembro-se que em 94 veio o Plano Real, em 95 o sociólogo foi eleito, e em 95 o sociólogo que foi eleito ele encaminhou ao Congresso, foi aprovada uma lei, a lei que eu não me lembro mais o número, de reconhecimento da responsabilidade do Estado, portanto, a lei sobre os mortos e desaparecidos da ditadura e o Estado brasileiro, a continuidade do Estado, é o mesmo, desde 22 do século XIX, reconhece responsável por aquilo. Foi a primeira. Então, coincidiu 30 anos, alguns colóquios acadêmicos que funcionaram muito bem, e essa primeira manifestação de que o passado não estava inteiramente morto, tanto é que por pressão, sobretudo de familiares e alguns movimentos, tipo Tortura Nunca Mais, assim por diante, e graças à sensibilidade, porque tem biografia de esquerda, o sociólogo foi marxista alguma vez na sua juventude, ele não esquece, ele não raciocina, ele pode ter, bom, está gravando, não quero ofender esse colega, ele pode parecer um pouco, digamos assim, desaparafusado, mas a cabeça dele ainda é de esquerda. Ele pode ser arroz de festa de Granfino, o Estadão chamá-lo de farol da sabedoria. Ele não é responsável por isso. E a cabeça dele ainda é... As categorias são de esquerda. Mesmo que ele quisesse, ele não consegue pensar como um babaca qualquer de direita. Não tem como. Então ele racionaliza tudo que está fazendo, mas é sempre de esquerda. E, portanto, ele era obrigado, o mínimo que ele poderia fazer, quando ele, inclusive, citou Nabucco no discurso de posse, um advogado que não foi encomendado, advogado da raça negra, e assim por diante, ele achou que era o mínimo que ele poderia fazer, finalmente, ele foi cassado, foi exilado, assim por diante, é fazer com que o Estado brasileiro reconheça a sua responsabilidade pelo tudo que fez
desde 64. A lei foi aprovada, assim por diante, sem maiores problemas. Mas foi. Bom. Aí, em 2004, a coisa já mudou de figura, porque em 2004 já há uma segunda lei, aí já está em curso uma segunda lei sobre as reparações, a comissão de anistia instalada, as indenizações, portanto, já está mais forte a pressão para que no Brasil efetivamente haja uma justiça de transição, tal como ela é concebida, imaginada, encomendada e pressionada pelos organismos multilaterais. Em 2004 é tomado por isso e começa a pressão por uma comissão da verdade que sai finalmente em 2010. De modo que as datas redondas de comemoração, entre aspas, ou no sentido exato de 64, começam a adquirir um significado especial, até chegar a essa deste ano. É 50 anos do golpe. 50 anos da ditadura é uma demasia política interessante, deve-se fazer, mas ela não é analiticamente correta, a meu ver. Não é mais, é outra coisa que nós temos que tentar definir, não é a ditadura como foi aquela. Por uma razão muito simples. A ditadura alcançou os seus objetivos estratégicos de guerra. Uma vez alcançados esses objetivos, se retira. Pronto, não tem. A guerra clássica ela tem um princípio, um meio, enfim, ela acabou. Ela acabou. Mas ela deixa no caminho aquelas pedrinhas do João e Maria, como é que se faz para voltar para casa, caso seja necessário, mas não nos termos antigos, ou esse espectro de 64 que ronda o país, se conversa para boi dormir e um sono profundo para não prestar atenção nas coisas que estão acontecendo. Bom, então, 50 anos depois, eu comecei a pensar da seguinte maneira. Até agora eu acho que só eu pensei assim, imagino que seria útil, porque é uma desgraça. Eu estava pensando o seguinte, eu estou pegando uma coisa que está lá esparsa, mas ele não leva adiante a ideia, porque ele está pensando em outra direção, Daniel Arão Reis Filho, que é um historiador da Federal Fluminense, um historiador importante, é um dos pais do assim chamado, injustamente, revisionismo da história da resistência à ditadura. Mas, bom, para quem não conhece, ele foi do MR8, participou do sequestro do embaixador americano, assim por diante, enfim, faz parte da história brasileira, definitivamente, ninguém o tira de lá. Em determinado momento ele também faz essa questão, mas não tira as consequências. Eu fiquei tirando as consequências, que é o seguinte, ele é bem mais moço do que eu. Bom, minha politização se dá entre 61 e 64. Começa com a campanha da legalidade do falecido, e que Deus o tenha, engenheiro Leonel Brizola, que foi desprezado porque é um populista gaúcho assim por diante, mas ele segurou no tranco, ele segurou um golpe em 61, mobilizando o Estado, o Rio Grande do Sul. Campanha pela legalidade, é claro, com o auxílio do Quarto Exército. E para evitar a guerra civil, fez novamente um conchavo. Bom, naquele momento é que eu despertei para a vida política, com 19 anos de idade. Bom, já tinha um pouquinho, bom, mas não é o caso, biografia aqui não interessa. Então, entre 61 e 64 foi quando, de fato, esse povo comum começou a pensar e fazer política por conta própria, despertou. Se alguém, é claro que depois eu entrei na faculdade nesse meio tempo, faculdade de filosofia, se alguém me dissesse, olha, logo depois do golpe, depois desse golpe sanguinário, dessa coisa horrorosa, dessa coisa pavorosa, um sociólogo da sua faculdade, de formação marxista, será eleito presidente da República. Depois dele, um líder sindical. E depois do líder sindical, uma ex-guerrilheira. Aí o senhor faz as contas, 64, até a ex-guerrilheira, que está no seu último ano de mandato, dá 50 anos exatinhos, não é? Então nós temos, aí não é fetichismo das datas redondas, esse meio século e 50 anos é uma coisa espantosa. Isto é, nós temos uma nova democracia, que se diz que é uma nova democracia, não é uma restauração da democracia liberal da Constituição de 46, que foi violentada, como dizem os liberais, pelos militares que eles mesmos convocaram em 64, é uma coisa nova, portanto, é uma nova democracia que emerge vitoriosa no caso do Brasil, de 20 anos de terror branco,
ou no Cone Sul, 30 anos de terror branco. Então, bom, então como é que, aí é necessário que se crie um mito fundacional de que nós a derrotamos, senão não dá para explicar. Como é possível nascer do horror, essa luz, essa Aufklärung democrática que é nova, participativa, e assim por diante, com todas as coisas, nasceu, emergiu. Como é que essa coisa horrorosa produziu a democracia? Só porque nós a derrotamos de maneira inapelável a ditadura. Bom, eu acho que isso é como era absolutamente inverossímil há 30 anos atrás dizer que isso acontecia, sociólogo, sindicalista, ex-guerrilheiros, começamos a pensar em bloco esses 50 anos. Eu não vejo outra possibilidade. Como é que isso não significa um juízo moral, dizendo que o sociólogo, o sindicalista, a ex-guerrilheira são filhotes da ditadura? Isso é um disparate, além de ser uma infâmia, não tem valor analítico, sociológico, político, histórico nenhum. Porque não são. Obviamente não são. Mas houve aí um encaixe perfeito que nós temos que começar a meditar. É isso que é o mais espantoso e que é a novidade desse período. Bom, e esse encaixe perfeito, ele é soldado. Digamos, são duas metades aparentemente incompatíveis, mas que se encaixam. Não é dialética barata de botequim, não, porque eu já não acredito muito mais em dialética. Nós chegamos a um horror tal que não há mais negação determinada, nem negação da negação, que tire alguma coisa do estado da merda em que se encontra a humanidade nesse planeta. Então, não dá mais. Não tem mágica dialética, não tem alquimia dialética que tire alguma coisa que o Marcuse já tinha dito, olha, faz meio século. Mas ele continuou pensando, ele não foi para casa com os pijamas e foi para a cama, não. Então, são duas metades, de fato incompatíveis, obviamente, mas que têm uma continuidade e formam um bloco, e esse bloco se perfaz nesses 50 anos que nós estamos comemorando, no sentido de relembrar, não festejar. Estamos nesse ano de 2014. E qual é o cimento? Esse cimento é aquilo que eu lembrei no início dessa conversa que atira para todos os lados, que chama-se História Oficial, ou a Narrativa Oficial da Resistência à Ditadura. Bom, essa narrativa, ela vai crescendo, ela vai maturando, vai fermentando aos poucos, mas ela é exposta à luz do dia em meados dos anos 90. E ela diz justamente, em outras palavras, aquilo que eu estava dizendo desde o início. Ela parte desse mito de que nós derrotamos a ditadura. Tem que partir disso. A ditadura acabou aos poucos, formalmente, quando, em 31 de dezembro de 78 para 1º de janeiro de 79, o AI-5 foi abolido por uma lei encaminhada pelos militares. Depois, mais adiante, em 79, com a famigerada lei de anistia, com a suposta anistia recíproca, e, portanto, o esquecimento do que veio para trás, e assim vai indo, até chegar ao apogeu dessa nova democracia, que é a Constituição de 98. Eu não sou a favor de reduzir todo esse argumento à Constituição de 88, que tal qual nos seus 2/3 fora os penduricalhos sociais, que não é para valer, ela reproduz o conteúdo de toda... tem teses sobre isso, que tem muita gente escrevendo como é que a famosa Constituição Cidadã justamente consolidou essa democracia racionada, como diria o velho Marighella. Bom, essa narrativa oficial ela diz o seguinte, bom, aí tem muitos livros que contam isso para divergir dessa história oficial. A história oficial diz o seguinte: o Brasil, desde criancinha, desde a sua origem, todo mundo remonta até onde quer, é uma democracia.
uma sociedade democrática, com todas as suas desigualdades, sim, mas é uma democracia, que foi massacrada, foi atropelada por um espasmo incompreensível de violência, por uma ditadura sanguinária. E esse espasmo de violência incompreensível dessa ditadura sanguinária, ele foi provocado. Ele foi provocado, os demônios que estão no subterrâneo da sociedade brasileira desde a colônia, desde a escravidão, que é bom não despertar, porque lá no fundo existe alguma coisa de horrível no DNA dessa sociedade, mas na superfície civilizada nós temos que nos comportar para que ele não apareça. Bom, quem despertou esse demônio? Outros dois demônios. Os dois demônios, uma teoria argentina, que eu não vou repetir, quando inventada pelos ideólogos do regime Alfonsín. Mas ela foi despertada por quem? Essa é a história oficial. Portanto, a ditadura, ou a sociedade brasileira intrinsecamente democrática foi atingida por um golpe, no sentido do golpe físico, que a esmagou, sendo ela inocente de tudo, pobrezinha, foi esmagada por isso, e além do mais, ao ser esmagada, ela resistiu bravamente, com dado desequilíbrio de forças, no primeiro tempo perdendo, sendo massacrada, e depois invertendo e derrotando e expulsando esse Beelzebub infernal. Portanto, nós resistimos à ditadura. A ditadura foi uma violência externa e esse é o central do argumento. Por que ela apareceu? Ela apareceu com uma resposta desproporcional, porque não havia aquela revolução bolchevique em curso, ou cubana, com ameaça de paredão, com listas já para quem ia para o paredão, isso é tudo mistificação. Ela apareceu por quê? Porque dois extremos não souberam entender, está lá, eu não vou dar nomes, o autor está gravando, não quero denegrir ninguém de maneira, nem é para denegrir, são autores respeitáveis, pesquisadores, historiadores, cientistas políticos que argumentam com refinamento. Isso não é uma pílula trivial, porque esses dois extremos, um extremo à esquerda que radicalizou baseado em fantasias a respeito de uma mobilização popular inexistente, e a sua reação à direita, diante dessa radicalização da luta de classes à esquerda. Entre parênteses, não há nenhuma coincidência, e as pessoas não são obrigadas a saber o que estão escrevendo quando escrevem essas coisas. Isso repete literalmente o argumento revisionista da história da Alemanha, o famoso conflito, o famoso debate dos historiadores alemães nos anos 80, que dizia o seguinte: a explicação do nazismo, todos eles concediam que o nazismo era um horror. O Hitler era um paranoico e assim por diante, era um mal absoluto, mas era um mal, digamos assim, de segundo grau, porque o mal primitivo absoluto era o bolchevismo. E o Hitler simplesmente, o nazismo, a sociedade alemã, o fascismo, as classes populares e médias desmoralizadas pela perda da guerra de 14 e 18, pelo desemprego em massa e pelas indenizações de guerra, humilhadas e assim por diante, nessas condições ficaram apavoradas pela máquina bolchevique que havia inaugurado o sistema exterminista dos campos da perseguição e assim por diante, do Estado policial. E para reagir a isso, se anteciparam à chegada do bolchevismo na Alemanha, que viria mais cedo ou mais tarde, porque é atávico a luta entre germânicos e eslavos, e, portanto, eles viriam na planície que vai da Ucrânia, Polônia até Berlim, chegariam até nós. Vamos nos precaver com um contra-terror. Portanto, condenamos o Terceiro Reich, dizem esses historiadores, o Nolte em primeiro lugar, mas é necessário explicar historicamente que ele é apenas uma reação ao terror maior que veio do leste e veio da União Soviética. Quase que literalmente é isso que esse argumento que começou a ser elaborado, esse discurso começou a ser elaborado nos anos 90, está dizendo. E esse discurso não é propriedade de nenhum cientista político, historiador ou grupo de historiadores. Ele começa a ser divulgado por partidos, pela mídia, por governos e por um partido de massas também, que tinha adotado a democracia como governo e havia esquecido a luta política, assim por diante, e que esse também adotou esse discurso. Bom, portanto,
havia um setor das classes sociais visceralmente incompatíveis e impermeáveis com os ideais da democracia e da convivência política civilizada, e que suscitou, portanto, uma reação do outro extremo, à direita, mas não do meio. O justo meio brasileiro era sempre sensato, democrático, equilibrado, civilizado, civilista, constitucionalista, amigo do Estado de Direito. Aliás, Estado de Direito nunca se falou em Estado de Direito, de democracia nos anos 50, nos 60, e eu testemunho isso, porque eu lia jornal, era politizado, estava no meio, não se usava isso, isso é uma ilusão retrospectiva, chama-se anacronismo em história. O que se usava, a direitona, quando se manifestava, ela falava em duas coisas: mundo livre, ao contrário do comunismo, e livre iniciativa. Nem a palavra aparecia, nem mercado, nem Estado de Direito, nem democracia, nem absolutamente nada, nem falamos com nós liberais, mas liberais é um negócio antigo, mas era mundo livre e livre iniciativa, não tinha. Bom, de modo que consolidou-se o que se chamou então um consenso negativo, uma utopia negativa a respeito da incompatibilidade entre reformas profundas necessárias para o progresso da sociedade e a legalidade democrática. Ora, esses dois extremos que deram o pretexto para que houvesse esse espasmo de violência como reação desproporcional, não compreenderam essa realidade básica que é possível, sim, num regime democrático, ser a reforma gradual, a reforma necessária dentro dos limites não, das garantias proporcionadas por uma Constituição. Ora, esse espartilho, por assim dizer, essa tenaz que veio dos lados, provocou o golpe. Essa é a explicação isto é, nós pagamos um preço desproporcional, um preço desumano em mortes, em coisas horrorosas, e não são mortes, são parentes. A gente sempre fala em mortes desaparecidos, e depois foram só 464, assim por diante, porque na Argentina foram 30, no Chile foram 30 mil, na Argentina 70 mil, na América Central passou dos 100 mil. Mas não se trata disso, trata-se da devastação social que este golpe proporcionou. Na primeira semana de abril de 1964, 10 mil pessoas foram varridas do mapa. Não foram mortas, elas foram demitidas, foram caçadas, foram expurgadas, foram humilhadas, foram perseguidas, foram aprisionadas, foram espancadas, batido com o pau, começou a comer. No primeiro semestre já tinham 100 mil nessas condições. Portanto, não foi brando absolutamente nada. Bom, mas voltando. Razão do golpe de 64, nesse discurso oficial, veja só, história oficial da resistência à ditadura, nós resistentes à ditadura. Mas nós resistimos porque houve um pecado original, isso é, nós não acreditávamos em democracia. Portanto, pagamos um preço muito alto por esse desapego, esse desamor à convivência democrática, à Constituição, ao Estado de Direito e por aí afora. Veja só, esse é o discurso oficial. E esse discurso oficial começou a circular na segunda metade dos anos 90, já com o sociólogo de biografia marxista no poder, já com as comissões, de mortos e desaparecidos pressionando para que o Estado tomasse uma atitude. O Estado tomou essa atitude. Bom, com isso, com essa... É um resuminho só de toda a história oficial, ficou devendo apenas uma pedra no caminho, que é o que falta para completar essa coisa redonda que são os 50 anos de 64, que é finalmente nós completarmos a nossa transição com a justiça de transição, que é punir os perpetradores, das graves violações de direitos humanos. Foi nesse momento que começou a entrar também no vocabulário comum direitos humanos. Bom, então veja só, a única coisa que nos afasta da perfeição democrática é esse complemento da justiça e transição. Nós já temos o primeiro, direito à memória, direito à verdade, tá aí a Comissão da Verdade, temos as reparações, só não temos a parte, digamos assim, penal, e penal de exceção,
que a justiça de transição recomenda, não é nenhum soviético perdido por aí na Coreia do Norte que recomenda isso. São os organismos multilaterais da ONU, da OEA, que recomendam que se cumpra todo o ritual de uma justiça de transição para que nós podemos declarar encerrado de vez a memória da ditadura e, portanto, gozarmos da plenitude aquilo que nos cabe como seres humanos, que é a democracia, a Constituição, o Estado de Direito e por aí afora. Ora, esse discurso soldou essas duas metades incompatíveis. Bom, e aí eu vou encerrar para a gente começar a debater. Eu acho que tem bastante coisa para falar. O que tem muita coisa, tem uma peça fundamental nesse discurso, mas a gente posso discutir. Bom, então, porque agora sim, agora é um chute, quer dizer, não é um chute, é um wishful thinking, um desejo, uma sensação de que alguma coisa aconteceu no nosso coração desde junho do ano passado. E essa coisa que aconteceu no nosso coração desde junho do ano passado é uma coisa que a gente não sabe onde é que vai dar, mas que deixa muito claro que esses 50 anos, de 64 até 14, se nós quisermos, porque o cinquentenário teve digamos, a sorte ou a infelicidade de cair entre 2 junhos. Nós estamos rememorando um golpe entre 2 junhos. Nesses 2 junhos, alguma coisa está mudando. Não é para amanhã nem para depois da manhã, mas está mudando. Então, a impressão que nós temos de junho para cá é uma impressão que podemos analisar. Podemos analisar, não que as coisas estejam de volta e os aparelhos coercitivos estejam aí, a repressão esteja aí, a exceção esteja aí. Ela está aí, mas ela é diferente, é outra coisa. Isso que nós temos que começar a pensar, ela é diferente. Esse vocabulário, essa designação ficou para trás. Não é por acaso que são todos da mesma geração política, é uma espécie de identidade geracional ideológica de todos. Vítimas e perpetrados, inclusive desses que eu nomeei, os 3 presidentes que sucederam a ditadura. E não é por acaso, veja só, mas parece um condomínio, é um clube fechado. Parece um clube de amigos, é claro que foram inimigos, mas são um clube de amigos, porque os 2 desafiadores da ex-guerrilheira são 2 netos. Um da Virgem de Guadalupe e o outro de um coronel progressista que foi progressista no seu tempo, mas era sobretudo um coronel. E o fim de vida dele, que me desculpe, o Arraes, ele era um coronelzão, imagina, aprontou o Arraes. Tudo bem, tem seus momentos de glória, como o Brizola não era o mesmo de 61, depois, finalmente, ele não era aquilo, cumpriu o seu destino. Então, veja só, nesse clube, nós temos uma espécie de família que se mata entre si, e mais 2 netos dessa mesma família. Bom, eu acho que fica nítido que se trata de um bloco só, quando nós percebemos a coisa, digamos, que fala ao coração das pessoas mobilizadas desde junho do ano passado, é que esse bloco, como um iceberg, vai ficando distante. Nós estamos encarapitados no outro iceberg, cuja ponta nós conhecemos, que está por baixo nós não sabemos, ninguém tem ideia, mas que é um outro iceberg. Então nós nos afastamos. Isso aumenta a sensação histórica de que essa percepção de que aquele bloco é correta. E então, vale um requiescat in pace, que descanse em paz e não nos encha mais a paciência. Só, obrigado. Tática e estratégia. Não vou fazer nenhuma peroração sobre tática e estratégia. Apenas lembrar o seguinte, e é uma tecla na qual muita gente está batendo, não é nada original, não sei qual é o grau de entendimento entre MPL, mas é o livrinho aquele 20 centavos, editado pela editora Veneta, bate muito nisso. Um ativista, não sei como designar, o Pablo Hortelado também insiste muito nisso, dizendo o seguinte, os 20 centavos significou o seguinte, pela primeira vez, essa prática política, entre aspas, completamente heterodoxa, que até então era meramente contracultural, isto era,
como diz um outro teórico americano, é um comunismo pré-figurativo. Você, na manifestação, na ação direta na rua, você mostra como é que funcionaria, o que é uma sociedade alternativa, como é que se imagina alternativamente outras coisas, como é que se comporta, assim por diante, e depois se dispersava com gás lacrimogêneo, pimenta, muita pancada, e mais pancada ainda nas delegacias, e ficava por isso mesmo. Depois, uma outra temporada, você voltava para a rua e ficava por aí. Pela primeira vez, essa tática da horizontalidade, entre outras coisas, que abandonou, inclusive, a meta absoluta do socialismo enquanto tal, quando o socialismo é a coisa mais vaga possível, e adotou uma outra plataforma, pelo menos um outro vocabulário, uma outra maneira de se designar a experiência política e social, chamada anticapitalismo. Anticapitalismo, na minha juventude, era xingo. Não só na minha juventude, na minha maturidade, na época que eu fazia tese sobre Hegel, tem gente com livros sobre Hegel aí. Anticapitalismo, na literatura que eu li, anticapitalismo significava anticapitalismo romântico regressivo. Pronto, anticapitalismo era sempre romântico e regressivo. No mínimo era isso. Pela primeira vez, a palavra anticapitalismo foi positivada no início do século XXI. Isso é novo. E foi positivada por essas intervenções contra o processo de globalização, o que era justamente a generalização da forma mercadoria que estava acontecendo numa proporção inaudita, e diante da qual os partidos convencionais estavam mais ou menos sem saber muito o que fazer. Bom, pela primeira vez, esse tipo de coisa, com os 20 centavos, não é um milênio, redução de uma tarifa de 20 centavos, não era um milênio, não era revolução, era alguma coisa muito precisa e de muito prosaica. Com isso, em 13 dias, você colocou de joelhos a maior concentração urbana do poder político e econômico deste país. Bom, isso, se não implica, isso é uma contribuição para a luta social no Brasil. Se isso não faz com que o outro, digamos, os nossos predecessores, nos quais eu me incluo, eu nasci pensando desse jeito, propaganda do socialismo nas instituições, através das instituições, é claro, uma vez que a via insurrecional estava vetada naquele momento. Se isso não faz as pessoas pensarem duas vezes nessas táticas, eu não sei o que dizer. Bom, mais ainda, completando, para te ver, não vou tentar te convencer, Antônio, mas eu vou tentar me explicar um pouquinho melhor. Houve época em que essa estratégia funcionou, até em parte. Funcionou em parte. No que ela significava? Ela significava o seguinte, agora 2 minutos de, não é catecismo, mas é reflexão política marxista heterodoxa. Por que a política contava? Por que a política contava? Por que a política modificava coisas? E mais um parêntese dentro do parêntese. Por que a política modificava coisas? No caso, como é que foi construído o Estado Social Europeu? Nós imaginamos, e os defensores de boa-fé, das conquistas e dos avanços, da diminuição da pobreza, da desigualdade no Brasil e assim por diante, que eu não estou menosprezando. Isso seria absolutamente absurdo menosprezar uma coisa dessa. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Estado social garantidor e protetor, tal como foi montado pela classe operária europeia depois da guerra, porque ela ganhou a guerra contra o fascismo. É isso. Ganhou a guerra na Itália, ganhou a guerra na França e ganhou a guerra na Inglaterra indo lutar. E ao voltar para casa, isso não vai continuar como antigamente. E a luta contra o fascismo vai até o fim, isto é, teremos uma revolução. Aí veio ordens de Moscou, a revolução está encerrada definitivamente. O camarada Iosif acabou. Então, diante da tensão, o que se negociou? Uma grande barganha. Vocês não terão revolução, mas terão um Estado social. Vocês foram morrer nas trincheiras para salvar as nossas propriedades, o nazismo ia nos confiscar, vocês terão em compensação transporte, moradia, emprego, garantia no emprego, aposentadoria, welfare, tudo que vocês podem imaginar. E isso passou a ser, na Europa do pós-guerra, um sucedâneo, um substituto da Revolução. Não se toca nisso porque é a nossa Revolução. Quando não era a nossa Revolução, foi aquilo que se conseguiu porque se abdicou da ideia de Revolução. Portanto, não há Estado social, não há welfare, sem a iminência de uma tremenda reviravolta social, tendo nas costas uma guerra mundial. Portanto, não vem com essa história de conseguimos o Estado Social assim que caiu do céu.
Tem paciência. Só para completar, esse não é um raciocínio bolchevique radical, pelo contrário, esse rapaz, Thomas Piketty, esse francês, que é estrito mainstream, ele é um neoclássico, nem keynesiano ele é, talvez keynesiano um pouquinho, ele está dizendo alguma coisa, essa desigualdade abissal que ele constatou e que é uma tendência que está se sendo retomada entre o crescimento econômico e o ganho dos capitais, a riqueza, os ativos do 1% que consome os recursos do planeta, essa riqueza, ela só numa ocasião, essa desigualdade, só numa ocasião ela diminuiu, e diminuiu para patamares mais ou menos razoáveis. Ele não é bolchevique, por causa de uma guerra mundial e da destruição física das classes capitalistas, e que tiveram que abdicar momentaneamente da sua tendência natural à plutocracia. Pronto, e com isso estreitou. Portanto, ele diz só em 2 momentos de destruição. Depois, como ele é mainstream, coitadinho, ele não vai propor novamente uma guerra mundial para resolver isso, ou uma revolução social. Ele fala, então vamos cobrar imposto dos ricos. Aí os ricos não é. Se isso acontecesse, chegar num parlamento, na via parlamentar, se fosse maioria no Congresso europeu, por exemplo, na União Europeia, acontece o seguinte, uma vez promulgado isso, em 15 minutos, todos os plutocratas europeus já emigraram para algum paraíso fiscal, de preferência a Rússia do Putin, que a esquerda brasileira defende, não sei porquê, mas enfim. Gosta de... Bom, voltando, a política que em princípio eu pareço ter desconsiderado era uma política baseada no seguinte, o que nós entendíamos por política? Nós, a esquerda, marxistas inclusive, era um grande erro, nós achávamos que a política resolvia, a luta política resolvia, porque a insurreição do século XIX culminava em massacres, então era necessário nós nos organizarmos em partidos, em sindicatos, disputarmos o poder político para atenuar esses massacres e conseguir alguma coisa, não morrer, pura e simplesmente não ser massacrado nas fábricas, e com uma representação política, isto é, impondo isso, porque o motim de rua não estava mais dando, em 48 foi assim, e sobretudo na Comuna de Paris, era o grande exemplo. Então o que se faz? Você começa a montar partidos, sindicatos, assim, para pressionar na rua, nas greves, e no parlamento. Por quê? Porque existe alguma coisa chamada igualdade. Igualdade não é uma ideia socialista. Sinto muito, mas não é. A ideia socialista é liberdade. Igualdade é uma ideia moderna e capitalista, porque é baseada numa coisa chamada troca de equivalentes. Equivalente por equivalente. É isso. Só que no chão, na fábrica, na produção, esse princípio da igualdade, da troca de equivalentes, não é respeitado. Tem uma parte que não é paga, portanto é um roubo. Então o movimento operário, para se contrapor a esse roubo, a essa não observância do princípio de igualdade, que é o princípio burguês por excelência, o que ela faz? Política. Ela faz política isto é, a política burguesa, ou a política clássica, foi feita com o braço esquerdo da classe operária e permitiu que a sociedade avançasse em termos de maior igualdade. É isso, até culminar na guerra, e aquilo que eu expliquei do Piketty. Acontece, quando termina a trégua, há uma revanche do capital. Qual é a primeira providência do capital? É desestruturar a classe operária, pulverizou-a. As cadeias produtivas pelo mundo inteiro, sindicatos, a uma troca e por aí afora. Ao pulverizar a classe e a política de classe, ela pulverizou e anulou o que é a política, que era feita com o braço esquerdo operário. Então, tendo destruído a forma antiga, por razões estritamente de luta de classe. Ela destruiu o outro lado, ela destruiu ao mesmo tempo a política. E condenou os que não estão integrados à rebelião. É isso, pura e simplesmente. Bom, só que essa rebelião não é uma rebelião por falta de caminhos institucionais, porque esses caminhos institucionais se esgotaram. É a mesma coisa que quando as pessoas argumentam, não, o pessoal foi para a luta armada porque não havia mais representação. Mas você queria o quê? Que eles recorressem ao Supremo para suprimir a ditadura? Não foi por falta de opção institucional, eles foram porque eles queriam fazer a revolução. Era socialismo, e a ditadura era a prova de que era a hora do socialismo e a Revolução Cubana estava lá. Por isso, não era porque abandonaram a política. É claro que o Partidão queria a política, as organizações que achavam que era um suicídio, apostavam na política. Ora, essa volta da política, ela volta em termos diferentes, depois da derrota da luta armada. Volta em termos diferentes e já não é mais a política tal como nós a entendíamos outra hora, é uma outra coisa, que vai entrar uma maneira de proceder, onde vai entrar fazer coisas, terceiro setor, assim por diante, que serão os primeiros, ONGs, terceiro setor, organizações sociais de todas as procedências, serão os primeiros a dizer a política tradicional de representação, partidos, sindicatos, parlamentos, não somos nós.
liberticidas e avessos à democracia, que dizemos, são eles que dizem, é tradicional e essa não muda nada, não adianta nada, vamos fazer outras coisas. Então você pega a molecada na rua e faz 1000 coisas, 1000 organizações, à revelia, à margem de partidos, sindicatos, parlamentos, que vocês são nós somos os primeiros, são eles os primeiros a desacreditar e dizer com toda razão, acabou. Não, por aí não vai sair mais nada, vai sair do quê? Dessa sociedade civil organizada, no terceiro setor, nas ONGs, em todas as iniciativas e todos os coletivos que vão começar a entrar num outro mercado político, que é o mercado dos editais, que nós conhecemos, os programas sociais, e que reduz, justamente, é claro que reduz a desigualdade, não tem como. Então, é isso que nós temos que começar a enfiar na nossa cabeça. E vamos ter que enfiar de um jeito ou de outro, queiramos ou não queiramos, porque bateu no teto. Bateu no teto. Não dá mais para continuar assim. Se nós não temos conta, eles vão continuar de outro modo. Vão continuar de outro modo. Então, bom, aí, Davi, por favor, Davi, não sei se eu te compreendi. Você disse que o golpe foi dado com o objetivo de ter uma democracia de baixa resistência. Isso me faz pensar, então, que a democracia vigente antes do golpe não satisfazia eles. Não. Que democracia é essa? Não era democracia, segundo eles. Era populismo. Isto é, populismo significava o seguinte: esses trabalhadores que, por razões as mais infernais e escusas, retrógradas possíveis, um cara chamado Getúlio Vargas colocou dentro da política para nos chantagear, estão indo longe demais. Esses trabalhadores não queriam os sovietes, eles queriam direitos, cidadania, assim por diante, enfim. Eles queriam ampliar, queriam que a sua posição na sociedade correspondesse a uma equivalente posição política na sociedade. Isso. Só que isso implica em mobilizar, juntar, organizar, sindicalizar. E isso perturba as negociações salariais quando ouvem, perturba o despotismo de fábrica. Então, era isso que deveria ser barrado. Quando isso é impelido por trabalhistas, e sobretudo por comunistas associados aos trabalhistas, começa o clima de Guerra Fria e digamos, o horror atávico das classes proprietárias brasileiras a qualquer coisa que se aproxime deles. No Brasil, até hoje, tocou na propriedade, o homem vira bicho. Por isso que o saudoso professor Florestan Fernandes disse uma verdade tremenda no fim dos anos 50 e nos anos 60, que todo mundo achava que era uma heresia, o marxismo não pode dizer isso. E ele dizia, isso é uma coisa que nós está se verificando, se verificou, ele dizia o seguinte: qual é o conflito central de uma sociedade como a brasileira? É um conflito entre os proprietários e os não proprietários, os que têm e os que não têm. E quando os que não têm se mexem, os que têm ficam apavorados e fazem qualquer negócio. Esse qualquer negócio foi feito em 64. Ora, se o conflito é esse e você não tem a menor chance de ter alguma coisa diante daqueles que têm, qual é o caminho da salvação? O assalariamento. Aí o Florestan dizia, ele foi massacrado na faculdade, ele dizia, a relação salarial é uma relação de libertação dos não proprietários, da ralé colonial, da ralé estrutural brasileira. A única chance de ter direito de ser alguma coisa é conseguir ser assalariado. Portanto, o conflito central no Brasil não é capital e trabalho entre proprietários e não proprietários. Ele disse isso. Ora, num determinado momento, essa inclusão, entre aspas, ninguém usava essa palavra horrorosa, pelo assalariamento, começou a prejudicar ou a ameaçar os proprietários que reagiram como reagem há muito tempo, isso é massacrando, e no caso, então vamos fazer o seguinte, para a gente não ter que dar, de 5 em 5 anos, tentar dar um golpe, vamos fazer uma tábula rasa de vez e demonstrar nos fatos que capitalismo e democracia com presença organizada, legal, sindical, dos trabalhadores é possível, isto é, que nunca mais apareça aquela palavra de ordem de pré-64, reforma agrária, na lei ou na marra. A marra tem que desaparecer. E a lei pode demorar 1.000 anos, 2.000 anos, tanto faz, mas será feito de lote em lote. Pelos cálculos do pessoal do MST, demoraria acho que 600 anos, mais ou menos, assim. Qualquer coisa assim, estou exagerando. Com mentira e tudo é isso. Então a ideia é essa, não é que a democracia incomodava. O que incomodava era muita gente, sem eira nem beira, mal amanhada, que nem se vestia direito, nem sabia falar e desdentada, tivesse voz no capítulo. Ponto, era isso. Isso é intolerável. Então, o que nós vamos fazer?
toda vez que eles se organizam, ele dá um golpe. Não dá, se não perturba a produção, a credibilidade externa. Então vamos arrumar de vez. Arrumar de vez como nos modernizando, nos industrializando, completando um projeto de desenvolvimento que foi formulado pela primeira vez em 1937 pelos militares. Quer dizer, o golpe de 64, em última instância, nada mais é que um prolongamento do Estado Novo. Ele é modernizante, industrializante, indústria de base, o Geisel completou isso. Existe, portanto, um projeto militar que está associado à ideia de guerra social e que foi implementado. Só que dessa vez com modernização, ele é conservadora, como diz o refrão, tanto faz, ela é uma modernização desenvolvimentista e, para garantir a segurança, nós teremos que ter uma enorme massa salarial, não precisa ser controlada de maneira despótica ou repressiva, que compreenda que o jogo é esse, que a reforma pode sair dentro dos moldes da democracia, do Estado de Direito e assim por diante. Aí caiu do céu um líder de massa, a classe operária que a própria ditadura formou com a industrialização e que tinha força suficiente para negociar, mas não é que não tivesse, não tinha nenhuma vontade de ruptura, tal como a classe operária na Europa e nos Estados Unidos. Pronto, é isso. Isso que foi, não é que eles planejaram, ó, como é que nós vamos sair disso que nós entramos? Nós só vamos sair com uma democracia de baixa, ele não usa a palavra, eu estou usando de baixa intensidade, consagrada por uma Constituição em 88 e, portanto, e a expressão de um Estado democrático de direito, no qual ninguém toca. A institucionalidade é sagrada. Então, democracia quer dizer instituição quer dizer Estado democrático de direito, e ponto, acabou. Não estão contentes? Nada com uma emenda constitucional. Constituam maioria, façam pressão, falem com seus vereadores, com seus partidos, com seus sindicatos, pressionem uma emenda popular, quem sabe, com a ajuda de Deus, com a Copa do Mundo e não sei mais o que, vocês consigam, a gente modifica, vai modificando e assim, dentro da regra do jogo. Bom, qualquer sair desse espartilho é retomar o crime originário de não acreditar na compatibilidade intrínseca entre reforma, democracia e capitalismo. Nasceram juntos. Bom, nós estamos vendo que, há N exemplos, a China é um deles, de capitalismo pode crescer, se multiplicar, se reproduzir, acumular, sem necessidade dessa democracia. Por quê? Porque a democracia veio do outro lado, a democracia eram nós que forçávamos a porta. Era o braço esquerdo operário fazendo que a coisa se modernizasse no sentido não conservador. Quando esse braço esquerdo para de bater na porta, acabou. A política perde totalmente a sua eficácia nessa acepção tradicional da luta social que se espalha pelos parlamentos, pelas instituições, pelos partidos e assim por diante. É isso. Bom, então voltamos chegamos à angústia da Estela. Põe angústia nisso porque isso é a expressão é uma palavra muito enfática que no Brasil não é muito usada porque nós somos uma cultura carnavalizante, desde o modernismo, tudo aqui é colorido, nós somos a favor, não temos ressentimento, que é a palavra tragédia. Essa é a tragédia brasileira contemporânea. Nós estamos ingressando numa tragédia que é o fato de que nós temos uma classe, como se diz no jargão dos sociólogos e cientistas políticos, a classe trabalhadora organizada. A classe trabalhadora organizada não gosta da classe trabalhadora não organizada. E a classe trabalhadora organizada apoia, por exemplo, as empresas em que a classe trabalhadora organizada é explorada. Muitas dessas empresas da classe, que a classe trabalhadora organizada é explorada, e como existe pleno emprego, portanto, ela pode ter ganhos nos dissídios acima da inflação, o seu poder social de barganha aumenta. E quanto mais aumenta o seu poder social de barganha, menos aumenta o seu apetite para tolerar o esperneio da classe trabalhadora jovem, não organizada, que ganha 1,5 salário, e esse salário e meio é pago para estudar, para ganhar apenas 1 salário e 2/3. Bom, nesse momento ela está do outro lado, e ela está do lado, essa é a tragédia, ela está do lado dos governantes. E esses governantes, o que eles fazem? Os governantes, a menos que sejam alucinados como Hitler, nos últimos meses do Terceiro Reich, não estão interessados em ferrar a sua população. O Hitler queria que, como nós perdemos a guerra, que os sobreviventes fossem explodidos, se suicidassem, fossem exterminados, para compreenderem a vergonha que era a capitulação. Nenhum governante está interessado em diminuir o poder de proteínas
de bem-estar, de saúde, de locomoção dos seus governados. Isso é loucura. É claro que eles esbarram na lógica de acumulação que tenta eliminar esses estorvos no meio do caminho. Mas o governante está interessado em que haja saúde, portanto, por quê? Por razões de PIB. Se houver saúde, se houver transporte, se houver moradia, o PIB vai crescer mais, é óbvio, ninguém é contra isso. Então a ideia é, bom, mas as nossas conquistas sociais são a lógica de qualquer governo, que é aumentar o poder social da população sobre a qual ele exerce o seu poder. É pronto. Ninguém quer governar uma população doente, contaminada por vírus, com tudo que não posso imaginar. É inconcebível. Então nós achamos que o fato de não querer governar nessas condições é uma conquista social, mas isso é demência. Isso é demência política, e por isso nós não vamos em nenhum lugar. Bom, aconteceu, portanto, então vou contar uma história, há uma pré-história dessa tragédia. Existe uma coisa, desde que nós diz que isso aqui, a América Portuguesa se tornou um país, existe alguma coisa que alguns, eu não vou dar os autores aí, a bibliografia não interessa, nós podemos chamar linhas globais de amizade. As linhas globais de amizade eram o seguinte: eram linhas que dividiam o mundo, desde o Tratado de Tordesilhas até as linhas invisíveis que existem hoje. E por essas linhas globais de amizade, quando nós começamos a existir o seguinte. Bom, agora que eu comecei, eu tenho que terminar. 10 minutinhos de paciência e eu encerro o raciocínio. Quando houve a expansão ultramarina do capitalismo, no século XVI e XVII, eles não poderiam acumular. A expropriação da acumulação primitiva interna era insuficiente. Portanto, tinham que fazer essa acumulação. Isso é Rosa Luxemburgo puro. Tinham que fazer essa expropriação fora, no ultramar. E essa expropriação, ela se dá, e essa acumulação primitiva, a conquista do Novo Mundo, se dá nas seguintes condições. Como é que se dá essa expansão? Quando o sistema europeu só funciona porque ele é um sistema de jurisdições políticas nacionais rivais entre si. Essa competição é que impulsiona a acumulação. Sem essa competição não há acumulação. É o básico. Portanto, eles competem entre eles. Em um determinado momento, eles chegam a acordo, sentam na mesa de bar e começam a conversar, mas eles resolvem disciplinar, civilizar e normalizar a guerra entre eles. E, portanto, instituir um poder soberano que seja capaz de, através da ideia de um contrato, normalizar a guerra entre os estados e fazendo com que a guerra não se expanda para o conjunto da população. Isto é, que a guerra entre os estados, que é uma rivalidade geopolítica por recursos escassos, por isso que essa é uma definição bárbara de política, não atinja as suas populações, portanto, que os negócios possam marchar enquanto os governantes guerreiam entre si para resolver as suas pendências. Essa normalização da guerra significa que você tem em cada jurisdição você tem um poder soberano, que é um poder punitivo também. Esse poder soberano, para garantir esses contratos, é necessário que ele expulse essa violência de algum lugar. E essa violência foi expulsa, foi espacializada, esse poder soberano, que nós chamamos de poder de exceção, ela foi espacializada e foi expulso e veio para cá, que era esse é um novo mundo, que era um espaço econômico em estado puro, em que o único nexo entre as pessoas era o nexo da mercadoria quimicamente pura. No fato de nós sermos um entreposto comercial de nascença, significa que isso aqui era um mercado, e era um mercado de vanguarda que exportava um produto inédito chamado açúcar e inventou, inclusive, o marketing desse açúcar para o mundo inteiro. Portanto, nós estávamos na vanguarda do capitalismo contemporâneo. A Europa estava enroscada no cipoal das legislações do antigo regime, e aqui não. Aqui a mercadoria corria solta. Nós não éramos uma sociedade, nós éramos um mercado. Inclusive o Celso Furtado diz, o Nordeste, açucareiro brasileiro do século XVII, do século XVIII, foi o maior espaço econômico a céu aberto de que se tem notícia no mundo moderno, mas era só um espaço econômico. Jamais, e desse nexo puramente mercantil e, portanto, repressivo, obrigado a cumprir os contratos, jamais sairia uma sociedade. Bom, quando isso acontece, o que faz? Quando se dá essa exportação, estabelece uma linha global que os geógrafos americanos ingleses começaram a chamar, já no século XVII, XVIII, de linha de amizade. A linha de amizade significava o seguinte: nós limitamos a guerra aqui no centro, o capitalismo não existe sem periferia. Essa limitação da guerra no centro significa uma ilimitação da guerra lá fora.
uma ilimitação não só com os povos originários, que nós vamos conquistar e transformar aquilo no espaço econômico, mas entre nós. Nós podemos estar em paz na Europa e nos guerreando do outro lado da linha. Então, a Holanda poderia estar em paz com a Inglaterra, e Holanda e Inglaterra pilhavam-se mutuamente a 3x2, roubavam, é a pilhagem. Bom, nesse espaço de ilimitação, que é um espaço de comportamentos anômalos, era o estado de exceção espacializado em estado puro desde o século XVI e XVII. Não é à toa que um teórico, um filósofo político inglês chamado Locke, dizia, falando do estado de natureza e da guerra de todos contra todos, no começo tudo era América. In the beginning all was America. É isso. Bom, então nós temos, deste lado da linha, nós temos um espaço econômico puro, em que vigora apenas a lei mercantil, e essa lei é da lei da violência pura. E essa lei da violência pura no espaço mercantil, ele inventa modernamente uma aberração que é uma mercadoria escravo. Deporta e escraviza pessoas. Então, mercadoria escravo. E além do mais, ao lado dessa mercadoria escravo, que é um fator de produção, ele produz uma população supérflua que não participa desse processo entre o mercado de produção, entre a produção local e os grandes mercados europeus, que é uma população, que é uma ralé colonial descartável e massacrável. Bom, essa é a alteridade da colônia. Bom, não vou chegar na estação, não vou chegar nos sindicatos metroviários. Não se preocupe. O que aconteceu? Bom, esse é o estado de cooperação. Nós nascemos moderno, puramente mercadoria e exceção. Exceção significa que não há limites. É o poder do proprietário sobre escravos e sobre essa ralé rural que é empregada para tudo, como milícias, como exércitos particulares, ou que se vira, que está no contrabando, enfim, que é uma ralé, é uma poeira humana que é a grande maioria do país, com a qual você não sabe o que fazer. E em relação à metrópole, existia uma coisa que não era nem ralé, nem era mercadoria escravo, que era o senhoriato colonial. Quando há uma mudança geopolítica na hegemonia mundial, nós passamos da hegemonia holandesa para a britânica, a paz britânica, o que ela faz? O que acontece pela primeira vez? Que são as independências e a formação dos Estados Nacionais Latino-Americanos. Essa linha de amizade, pense bem, a linha de amizade aqui é amigo, lá é inimigo. É isso. É uma linha política, uma linha imaginária, etc. Ela avança um pouquinho e inclui entre os amigos quem? O eleitorado do Império Britânico, que são os proprietários coloniais. Esses proprietários coloniais estão garantidos pela jurisdição internacional, que é garantista, desde o iluminismo, assim por diante, assegurar os direitos da propriedade, das classes proprietárias, justo processo legal, contrato e assim por diante. Então, o senhor colonial, que faz as independências, eles passam para o outro lado da linha. E lá do outro lado fica quem? Ficam os escravos e a ralé. Bom, encurtando, para chegar na estação Carrão. Essa linha que é a linha da violência. Essa é a linha da violência. A violência de quem você pode matar e quem você não pode matar sem o devido processo legal. Estamos chegando perto, né? Já sabemos quem é que pode se matar e quem não se pode matar no Brasil. Porque essa linha está em vigor ainda, ela vai se deslocando. E ela é objeto de uma negociação. Essa negociação, que culminou na independência dos Estados Nacionais, fez com que fosse incluído esse coloniato senhorial na linha da amizade. Com a prerrogativa de ele estar na periferia, ele tem um pé na linha da amizade, portanto, do outro lado, ele é cidadão do mundo, ele é cidadão proprietário, ele importa e exporta na Inglaterra, e por outro lado ele tem um pé na outra linha dos matáveis, dos massacráveis, que ele comanda e explora. Esse é o melhor dos mundos possíveis. Nenhum britânico nem tinha isso, a não ser que ele fosse um empresário colonial no Caribe. Os americanos tinham até a Guerra Civil, que acabou. Mas ninguém tem isso. É um privilégio que nenhuma classe dominante no planeta tem. E, portanto, você defende com unhas e dentes esse privilégio de estar com um pé em cada um desses dois lados da linha. Bom, chegando na estação na Vila Carrão, tem muitos séculos, muitos anos, tem um golpe de 64, que era justamente para negociar essa linha. Porque
que estava tentando transformar o Brasil numa potência emergente nos anos 30, chamado Getúlio Vargas, falou, olha, para que isso aconteça é necessário que eu ponha uma parte dessa ralé, que está ralando nas fábricas, dentro do outro lado da linha, com garantias, portanto, com legislação trabalhista, isto é, eu preciso simplesmente legalizar a classe operária, não é direito, nessa conversa, eu legalizo a classe, então eu posso dizer quando a greve é justa, quando é injusta, quando ela é abusiva, quando ela é abusiva, porque eu legalizei. Eles são sujeitos de direito agora. Ponto. Ferraram-se. Ferraram-se. Não tem outro. Agora você é sujeito de direito, você tem que cumprir o que diz o Tribunal do Trabalho. Acabou, senão você vai pagar uma multa, eu vou destruir o seu sindicato e posso bater em você, porque você, nessa linha fluida, você passa para o outro lado da ralé e na ralé se bate, se mata, se tortura, se faz o diabo. Se faz o diabo. Ora, nesses 50 anos que eu transformei, que eu entendo como um bloco, essa linha foi negociada, obviamente. A democracia de baixa intensidade é isso, fazer, senão não dá para governar. Você tem que fazer com que ela ande um pouquinho mais, aí você inclui do outro lado as classes trabalhadoras organizadas, que tem um pé nos dois lados e manda bater. Pronto, então está do outro lado. É isso aí. Até que há algum espasmo e o espaço dela seja, digamos assim, mais restrito. Há um rearranjo nessa linha, porque ela é um estranho no ninho. O espaço dela se restringe, aí ela vai pedir auxílio no que ela bateu anteontem. Aí eu espero que dê uma banana, ou não é que dê uma banana. Aí é besteira. Guarde, esqueça isso. Nós temos que inventar um jeito de começar a conversar com esses caras que vão levar um pé na bunda cedo ou tarde. Uma parte da nomenclatura vai ficar forever, mas outra parte vai levar um pé na bunda. E nós temos que ter uma política de acolhimento, fraterna com esses nossos irmãos de exploração, porque eles são. Não tem como. Mas aí o drama vivido por você é que você vê a linha, olha, aqui somos nós, classe legal. Ali está a canalha, a racaia. E pau neles, gás, bomba, o que quiser. Manda, porque são vândalos. É isso. Não sei se te respondi, mas não alivia a angústia, porque é trágico. É trágico você... Bom, já aconteceu em 14, quando a social-democracia votou os créditos de guerra, então não é muita novidade, a gente não deve se surpreender com isso. A gente se surpreende de tempos em tempos porque você vê as besteiras que foram feitas para trás, o que isso significa. Quando você passa... Bom, é isso. Eu fiquei pensando um pouco no significado de algumas bandeiras que estão sendo levantadas atualmente, por exemplo, como desmilitarização. Porque a desmilitarização me parece que é uma espécie de... que acompanha essa narrativa da resistência. Parece que quando você tem a punição e a desmilitarização, ou seja, quando você desmonta a aparente estrutura militar que ainda nos resta, né, você acaba com esse demônio, digamos assim, da ditadura militar. Só que eu fiquei pensando, o que significa a desmilitarização numa proposta, a desmilitarização proposta numa estrutura como essa de democracia de baixa intensidade. Até que ponto a gente não vai estar alimentando mais a nossa derrota e até que ponto a gente não está desestruturando isso quando faz uma proposta como essa? A primeira pergunta do Silvio sobre a bandeira da desmilitarização da polícia. Bom, já que você pediu a minha opinião, é claro que eu participei de vários debates, todos que me convidam, se eu estou disponível, eu vou sobre desmilitarização da polícia. Posso me manifestar, assinar manifestos, pressionar, reivindicar, pedir, mas vou ter que arrumar um jeito de dizer que isso é uma roubada. Isso é nada. Isso é pedir todo o poder aos sovietes já. Pronto. Mas o equivalente é isso. É claro que isso vai alimentar mais um ciclo de PECs no Congresso, prevendo assim o assado, unificação das polícias, sai ou não sai da tutela militar, desmilitariza ou não desmilitariza, se discute a polícia, bom, vai dar pano para manga,
artigos, colóquios, livros de todos os núcleos de estudos da violência no Brasil sobre a desmoralização da polícia e, vamos por assim, 20 anos de debate sobre a desmilitarização da polícia e a soma da chacina nas periferias no fim de semana vai aumentando, porque não é que seja uma roubada, é um problema real. É roubada você achar que desmilitarizando a polícia está legal. Ora, a primeira providência que a ditadura... E quem começou a estudar isso foram pesquisadores americanos. Uma delas chama-se Martha Higgins, cujos livros eu aconselho, tem alguns traduzidos em português. E a primeira coisa que ela faz foi o seguinte, assim que o golpe foi dado, todo mundo tinha só experiência de quartelada, de depor presidente, prender ministro, caçar deputado, o resto não sabiam ou então matar comunista, mas como lidar, como fazer, eles não sabiam. Então o que eles pediram? O que eles pediram? O know-how da Polícia Civil para saber como se investiga. Inteligência, todo mundo fala, qualquer núcleo de estudos da violência precisamos mais de protocolos em que se privilegia a inteligência, não a contenção, a porrada e assim por diante. Então eles foram atrás de inteligência. Inteligência, nos vários sentidos, investigativo, levantamento de terreno, prender as pessoas adequadas e arrebentar com as pessoas adequadas. Onde é que eles foram procurar isso? Na Polícia Civil. Não tinha nada a ver com polícia, não tinha formação militar, não era a polícia militar, foram procurar na Polícia Civil, que prendia, matava, torturava, desaparecia, extorquia, tinha todo o know-how que foi incluído pelas Forças Armadas. As Forças Armadas do Brasil elas só sabiam degolar sertanejo desde Canudos. Não sabiam como interrogar um subversível ou arrancar a unha de comunista na época do Estado Novo. Não sabiam fazer isso. Foram pegar o know-how da Polícia Civil. Então, veja só, é uma viagem redonda que nós estamos propondo. Bom, segundo ponto. Portanto, o problema não é a militarização. É claro, eu posso fazer um rol de todos os malefícios da militarização, inclusive a formação, do cumprir ordens. A Polícia Civil também cumpre ordens. Quando ele não cumpre é para extorquir, para chantagear, para traficar, para fazer de tudo, para montar as suas casas próprias de jogo, de tráfico e tudo, mas não tem como. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, é reconhecer desmilitarização da Polícia Civil. Olha, todo o Estado brasileiro está militarizado de alto a baixo. Militarizado de alto a baixo não significa ter tanques na rua. Não significa bater continência quando um secretário entra num gabinete de um governador. Significa que a lógica, a estratégia é militar, mas só que a guerra mudou. A guerra é uma outra coisa. A guerra é uma outra coisa, é uma intervenção social permanente que os americanos estão chamando de contra-insurgência. E, portanto, é uma outra militarização, não é a militarização milico de quartel, tudo virou-se uma caserna, um quartel. Isso faz 50 anos, não existe mais. Então começa por aí, a militarização do Estado é outra coisa. As pessoas pensam de maneira militar. Quando você fala, quando uma pessoa angelical, imbuída pelo bem, que trabalha numa ONG qualquer, que traz benefício, alívio de danos, de dor e assim por diante, fala no seu público-alvo quando concorre a um edital, quando ela fala em alvo, ela está alvejando alguém. Público-alvo é linguagem militar. Então, todos os movimentos sociais têm seu Estado maior, tem seu planejamento estratégico, tem seu público-alvo. Como é que você vai desmilitarizar a polícia se a base da sociedade está funcionando dessa maneira? O mundo todo está em guerra, mas não é uma outra guerra de tanque contra tanque. Então, já é a segunda roubada. A terceira, vai longe as roubadas. A terceira roubada é o seguinte, nós estamos agora, de junho para cá, as coisas estão mudando. E estão mudando também no que diz respeito ao aparato de segurança. Nós estamos escandalizados, chocados com a brutalidade da PM brasileira, que nunca estava desacostumada com motim de rua. Porque o grande partido de massas tirou todo mundo da rua, ponto, simplesmente, foi tudo para gabinete. E no gabinete você barganha, você negocia, você vende a alma, vende o que não tem, faz qualquer negócio, mas é tudo negociação política, assim por diante, correlação de forças para cá e para lá, e as coisas que nós conhecemos. Bom, com isso, a PM ela só sabe matar gente em periferia, resistência seguida de morte. A única coisa que ela sabe fazer é esculachar, bater, xingar, passar a mão, extorquir, roubar. Bom, isso não dá para fazer não dá para fazer para conter essa inquietação nas ruas, para usar um eufemismo.
Bom, como é que faz isso? Bom, é só aí todo mundo, é claro que já deve ter gente, eu não acompanho isso, mas é só ver aí alguém, quem está estudando o assunto, ver como é que as polícias, que não são militares na Europa e nos Estados Unidos, estão fazendo há 20 ou 30 anos. Na França se controla motins nas periferias há 25 anos. E não precisa ser polícia militar. E eles são tão ou mais violentos e eficazes que a nossa. A nossa é brutal apenas, é selvagemmente brutal, é nada. A polícia inglesa, quando vai dispersar uma sublevação, que de tempos em tempos tem por N razões nas grandes periferias e nas próprias grandes cidades, em Londres, em Manchester, assim por diante, eles têm uma técnica especial de anular gente que não precisa. Eles matam, de vez em quando. O Jean Charles, nós sabemos disso. Eles, quando tem que matar, eles matam. Não tem problema, não precisa ser militarizado para matar. E eles são. O controle é muito mais brutal do que aqui. Tanto é que o caldeirão hamburguês foi inventado nos anos 80 na Alemanha contra manifestações pacifistas pelas bases nucleares de foguetes na Alemanha Federal. Imagina, eles inventaram aquilo lá. Então o know-how está lá e nós vamos chegar a esse know-how, refinando. A PM não vai ficar essa coisa de capitão do mato indefinidamente. Mas em Londres, o que eles fazem? Há uma técnica, aqui tem a técnica do braço, né? Ainda é primitivo, da gravata, enfim. Em Londres eles têm uma técnica quase que imperceptível, eles pegam manifestantes pela mão e quebram delicadamente o polegar. A dor é uma dor do cão. E se o rapaz a pessoa tiver, digamos, a infelicidade de ser músico, por exemplo, pode desistir, pode procurar outra carreira. Não vai mais, nunca usa, não tem. Quebra. Agora você vai na delegacia falar para para o seu deputado do seu distrito, olha aqui, quebraram meu polegar quando eu estava pacificamente manifestando a minha oposição à política X, política Y, aumento de impostos, a brutalidade da polícia contra os imigrantes paquistaneses. Mas sai pela outra porta, meu cara. Então, você não vai provar nunca num tribunal que um policial X quebrou o seu polegar. Esqueça. Bom, essas tecnologias de segurança serão implementadas no Brasil. Até agora está fácil, porque nós não somos mais de 400, 500, então você vai fichando todo mundo, prende, proscreve, bane, na hora da manifestação deixa em casa, ou então e ameaça, olha, se eu aparecer de novo em manifestação, 3 anos de cadeia. Nos Estados Unidos são 5 anos. Por isso que o Occupy, atualmente, é estritamente virtual, na internet. Porque na rua está todo mundo fichado e se for pego novamente, são 5 anos de cadeia, aí não é brincadeira. Bom, então, essa já é a terceira roubada. Nós não vamos diminuir nada com isso, não vamos diminuir nada. Então, as polícias já estão militarizadas, independentemente de serem estatutariamente militares, assim como as Forças Armadas já são policiais, elas policiam o mundo. A guerra é policial. A guerra é para intervir policialmente. Já no Iraque agora intervém policialmente para conter o quê? Não é uma guerra, não é um Estado. O que é aqueles caras? Não são um Estado. Então você é contenção. Então não, a ideia de desmilitarizar, ela no fundo é um nonsense, é uma coisa inocente. Em última instância é inocente, liberal, babaca. Não posso dizer isso, eu tenho que ir para a rua berrar, abaixo a polícia militar, vamos desmilitarizar, assim por diante. Queremos a polícia civil cuidando das manifestações, respeitando o direito dos vândalos mal preparados, são vândalos despreparados, a polícia despreparada tem os vândalos preparados, assim por diante. Não vai. Nonsense. Bom, segunda pergunta da Cris, vou tentar trocar em miúdos, Cris. Combinando vários autores, lá a certa altura do livro eu falo que o iluminismo, a filosofia da história, isto é, a história tem um sentido e caminha na direção através da difusão das luzes, de uma espécie de pacto racional e paz perpétua e assim por diante, garantia de direitos por aí afora. Os iluministas, simplesmente a interpretação desse autor que eu estou comentando, eles reagiam a uma crise iminente, essa crise iminente vai estourar na Revolução Francesa, é a crise do antigo regime, da Revolução Francesa. E para escamotear esse conflito real, que é uma revolução social, que todo mundo estava já percebendo numa espécie de barômetro histórico, eles inventam alguma coisa como o Tribunal da História. Nesse Tribunal da História, eles são os juízes que instruem um processo. E quem são os réus são os reis absolutistas que eles vão julgar e, portanto, os homens bons da sociedade civil que vivem na verdade julgaram moralmente a história e, portanto, têm o direito de passar a dominação para o poder da razão, para além do absolutismo e completando esse processo moral em que o conflito social é escamoteado. A ideia de uma filosofia da história, segundo esses autores que eu comento, é basicamente isso. Bom,
Para fazer um uso proveitoso dessa ideia nesse momento, eu faço o seguinte comentário. É um capítulo da história oficial da resistência à ditadura. Qual é esse capítulo? É justamente uma concepção da história. Essa concepção da história é uma concepção jurídica da história. E ela está embutida no coração da mais cara e da mais querida reivindicação da esquerda, que é que não haja impunidade para os perpetradores de graves violações dos direitos humanos durante o período ditatorial. Bom, isso significa o seguinte: eu tenho que, para que isso ocorra, portanto, a tortura é um crime contra a humanidade imprescritível, é necessário que eu anule o tempo jurídico. O tempo jurídico exige uma prescrição, que os iluministas exigiam. O crime prescreve. Que a lei não tem efeito retroativo, outra exigência iluminista. Isso aí, eu não posso fazer agora, a escravidão é um crime abominável, hediondo e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu não posso começar a condenar a escravidão moderna inventada pelo capitalismo na sua expansão ultramarina como uma grave violação de direitos humanos. A ideia iluminista é essa: existia um progresso. Além do mais, a escravidão, quando existiu, ela era legal. Havia um contrato de compra e venda de pessoas, que eram semoventes. Portanto, era legal. E essa história é uma história de progresso. Ela, com o progresso, o avançar da história como um tribunal moral, essa ideia abominável, esse instituto abominável da escravidão, foi abandonado. Portanto, nós temos que confiar na história como portadora de um progresso que significa um avanço da humanidade na direção do reencontro com a sua própria natureza humana. Então, a história é uma espécie de escada rolante ascendente na direção da reconciliação, da redenção, e todas essas abominações que ficaram para trás são superadas por essa marcha da história. Todo o sistema jurídico reflete isso, o tempo jurídico é isso. Ora, a partir de um certo momento, esse momento não vou historiar aqui essa altura do campeonato, e tem a ver muito com o Holocausto. O Holocausto não é o que nós entendemos hoje. O Holocausto, durante os 30 primeiros anos depois da guerra, era uma nota de rodapé, era uma tragédia particular do povo judeu. Passou a ser um emblema do mal absoluto presente na história humana a partir de um certo momento. A partir de que momento? Quando as pessoas começaram a não confiar mais nessa marcha ascendente e progressista rumo a um futuro reconciliador da história. Então a história vai dar em caca e, portanto, o que nós fazemos com essa tragédia que é o mal absoluto, que foi a destruição dos judeus da Europa, chamado Holocausto, na verdade é o Shoah. Nós temos que, no mínimo, reparar o mal que foi feito. Começa a política de reparação. Ora, a ideia de reparação, que é a ideia mais cara atualmente na esquerda, que resiste à ditadura, resiste às últimas relíquias, ao último entulho da ditadura, é reparar e, portanto, dizer que a história é uma espécie de pista intemporal ou atemporal que produz, em vez de esperança, progresso, promessa, só produz destruição, só produz prejuízos, só produz violações em cascata, vão somando. Portanto, a história que ficou para trás é uma história de catástrofes. E essas catástrofes, como elas não terão redenção no futuro, porque esse futuro desapareceu, o futuro é uma catástrofe atrás da outra, e todas as crises que por aí, todos os colapsos energético, alimentar, epidemiológico, tudo que você possa imaginar, faz com que, então, nós convertamos novamente a esquerda, é a esquerda que quer reparação, a esquerda, num processo moral de reparações. É necessário, portanto, a justiça de transição é justamente essa anulação moral da ideia de história, da ideia progressista. Para o quê? Para reparar os danos que foram feitos. E como é que esses danos são reparados? Bom, aí nós vamos dizer, a esquerda ainda se bate de maneira muito envergonhada por um esquema punitivo. Esses crimes contra a humanidade não podem ficar impunes, nós teremos que puni-los. Mas esses criminosos eles vão morrer, como todos os carrascos nazistas, quase todos morreram. Então o que nos resta? Resta nós passarmos, isso não estou dizendo, isso está na literatura internacional sobre a política de reparações. A reparação passou a ser uma política consistente de direitos humanos e uma política pública propugnada
por todos os liberais, progressistas, avançados da esquerda que existem no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Veja só, nós vamos passar da justiça penal para a justiça civil e, portanto, indenizar. Indenizar as vítimas, se não diretamente, os seus descendentes, familiares e assim por diante, que é uma justa reparação, pecuniária, inclusive. Então, nós anulamos o tempo. Não existe mais nenhuma distância. Com isso, você pode, inclusive, entrar com o processo e um juiz pode aceitar reparações pela escravidão. E vai. Então, veja só, onde chegou a esquerda? A esquerda transferiu a sua agenda de justiça social e emancipação para o passado. Ela voltou-se para o passado e procura ajeitar, procura uma intervenção, como nas guerras contemporâneas, como nas intervenções, ela procura consertar o passado. Jamais passou pela nossa cabeça que nós vamos consertar o passado. Mas nós estamos consertando, nós estamos exigindo reparação. E se for possível, impunidade. Como a impunidade não vai ser possível, não vai sair tão cedo, e se sair, vai pegar meia dúzia de torturadores de pijama, enquanto os caras estão batendo doidado aí, vai haver reparações. Então, repare, essa reparação é justa do ponto de vista do direito civil. E a história acabou, desapareceu. Então, você tem uma espécie de concepção que nós encampamos, daí os 50 anos, o bloco de 50 anos, nós encampamos como uma concepção liberal da história. É isso. Acabou. Essa é aquela fantasia de processo, contradição, superação. Foi para o brejo, porque nós pressionamos para que haja reparações. A reparação anula o tempo. Acabou. Não tem. Pouco importa se os meus ancestrais foram deportados do Golfo de Benin, na África, no século XVIII. Exijo agora a reparação. Pode ser que, como a justiça agora é global, pode ser que um juiz maluco aceite e o processo ande. Como andou, ninguém achava que era possível nos anos 80, nesses anos 90, que a comunidade judaica americana conseguisse, com os tribunais nacionais dos Estados Unidos e internacionais, ressarcissem todos aqueles que foram espoliados dos seus bens depositados em bancos suíços que lucraram montanhas de dinheiro. Eles foram lá e pegaram, recuperaram. Justo, não? Toda a sua família despojada, jogada na sarjeta, imigrando e assim por diante. Não me adianta enforcar um Mengele de cada vez ou fuzilar. É a necessária reparação, troca de equivalentes. Nós estamos nesse pé. E é esse discurso que cimenta esse consenso em torno dos 50 anos da ditadura para cá. Pronto. Tanto é que não existe mais nenhum adepto, fora os malucos que apareceram em junho, o general de pijama, ninguém mais defende a ditadura, até a Rede Globo pediu perdão. E se nós pressionarmos um pouquinho, ela vai pagar muita indenização. Ela tem podre de rico, ela tem todo direito. Ela está se valendo de gente que foi roubada, espoliada e assim por diante. Pode ser que um juiz americano, os juízes americanos gostam disso. Ah, roubou, dá para provar? Dá para provar que o dano é continuado, então nós vamos lá. Ela vai pagar sim, porque apoiou a ditadura e assim por diante, prejudicou muita gente. Então, não ocorreu, em vez, portanto, de pedir a desmilitarização da polícia, eu pediria ressarcimento dos danos do golpe de 64 pela Globo, que reconheceu que imprudentemente apoiou a ditadura. Então ela reconheceu o crime, já é réu confesso. Vamos lá. E pegam tem grandes escritórios americanos especializados em vivem e descobrem fortunas para fazer esses ressarcimentos. Tem índio americano, um presidente americano no fim do século XIX não respeitou um acordo com os índios, na reserva dele tinha uma montanha de ouro, eles querem o ouro de volta. E tem um juiz aceitou, outro não aceitou, então nós vamos por esse caminho. Olha, isso é um dado de realidade, não é um equívoco ideológico, um equívoco filosófico. Essa é a mutação que eu chamei nesse livro, com aquela frase horrorosa, de novo tempo do mundo, é isso. Pronto.